Célium, 18 de dezembro de 89. Apoio técnico de João Franco. Locução de Isabel Meliciano e José Gaio. Conforme anunciamos, o nosso convidado de hoje é o atual presidente da Câmara Municipal de Tomar, Dr. Jerónimo Graça. Ora bem, Dr. Jerónimo Graça, muito boa noite. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos por ter aceito o nosso convite em vir aqui hoje aos estúdios da Rádio Hertz, um dia após as eleições autárquicas, enfim, para fazer um balanço destes 4 anos de mandato e também para comentar os resultados das eleições de ontem. E eu começaria por aí exatamente. Qual é o comentário que lhe apraz fazer às eleições de ontem aqui no Concelho de Tomar? Bem, o comentário é que, na verdade, houve realmente uma subida, digamos, de algum modo em flecha do Partido Socialista, que julgo eu que excedeu todas as expectativas, até do próprio partido. Pensaríamos, ou a maioria das pessoas julgaria que o Partido Socialista efetivamente subisse, mas que o resultado eleitoral fosse, relativamente ao PSD, um resultado mais equilibrado. Apontava-se, por exemplo, para a hipótese do 2-2-2-1 e aparece realmente o Partido Socialista a uma distância bastante grande do PSD, portanto, que foi nessas eleições, digamos, de algum modo bastante penalizado. E qual é, do seu ponto de vista, a explicação para esta penalização, para este resultado? Naturalmente, a penalização deve-se a vários fatores. De ordem nacional, é o partido que está no governo, porque quem está no governo tem desgaste, esse será, portanto, um fator importante. Um fator também com a devida importância será o facto de há uns tempos a esta parte, dentro do Partido Social-Democrata, não haver uma determinada coesão, haver, portanto, fricções, o que lhe dão uma feição ou lhe dão, portanto, um aspecto de certa desunião, que é uma realidade. Mas aqui a nível concelhio? A nível concelhio. Portanto, o eleitorado fez uma deslocação, elementos, portanto, do Partido Social-Democrata terão votado noutros partidos, penso que sim, e o facto do Partido Socialista ter feito um protocolo ou um acordo com o PRD, portanto, ter beneficiado desses militantes do PRD que votaram no Partido Socialista. Daí se ter operado, portanto, digamos, esta reviravolta, de algum modo inesperada, e também não sabemos o que isto é, e se conta sempre, em termos de autárquicos, não sei se realmente a equipa que o PSD apresentou às eleições seria a mais adequada às circunstâncias. Talvez não fosse. Porquê? Enfim, porque as pessoas não terão realmente, digamos, ou não terão possivelmente aquele cariz que o eleitorado desejaria. Está-se a referir completamente ao cabeça de lista? É uma hipótese. Uma hipótese. E digamos que foi uma penalização ao candidato do PSD? Sim, portanto, para o partido e para os elementos que constituiu o elenco do PSD. Não foi uma penalização ao atual Executivo? Não, até porque se efetivamente aparece um elenco novo, se há alguma realmente, alguma culpa ou alguma censura em relação ao atual Executivo, com o aparecimento do elenco novo, seria realmente uma nova luz, uma nova esperança, uma razão até para ser mais votado do que o anterior. Sentiu-se marginalizado por não ter sido contactado para integrar as listas? Não me senti marginalizado, isso foi uma decisão da Comissão Política, entenderam que não aceitavam do meu contributo e, por consequência, como eu estou perfeitamente preparado e mentalizado para o chamado passar do testemunho, e para mim o Rei da Guarda é uma realidade, não há nem em matéria desta natureza, não há situações vitalícias, aceitei. Se realmente a Comissão Política ou alguém responsável por ela entendeu que o meu contributo não era necessário e tinha, portanto, elementos mais qualificados, fez a sua opção. Dr. Jerónimo Graça, acha que dentro do PSD seria possível formar uma lista com esse cariz que, de facto, referiu há pouco que faltou nesta lista? Sim, penso que o PSD tem militantes em números suficientes e suficientemente qualificados para formar uma lista realmente que
mais adequada, mais capaz de posicionar o partido localmente, posicioná-lo numa situação melhor do que aquela que conseguiu. Porque realmente depois somos forçados a realmente até estabelecer um paralelo. Se nas eleições anteriores, portanto, 1985, o partido conseguiu realmente colocar-se numa determinada posição, agora dá-se uma reviravolta muito grande. E quando se pregoava ou se disse que agora sim, agora temos elementos qualificados e agora o partido vai ter uma vitória certa, necessariamente mais expressiva, deu-se precisamente o contrário. Há de haver uma razão. Durante estes 4 anos de mandato, acha que o partido o apoiou suficientemente? Bem, eu costumo ser franco e devo dizer com toda a abertura que não. Nem sempre. Eu penso que um partido político tem uma função muito específica. Estamos a falar de administração autárquica. Ora bem, um partido político deve realmente dar apoio aos seus autarcas. Coloca os seus autarcas em determinada situação e deve-lhe dar apoio. Esse apoio consistirá, na prática, em desbravar caminho, digamos assim, abrir-lhe portas, facilitar-lhe tarefas, estabelecer contactos. Mas o partido deve fazer isso com humildade e não deve vir à praça pública, digamos assim, com ares triunfalistas. Ele desenvolve uma determinada atividade, mas fica na penumbra e deixa que a autarquia se assuma. A autarquia é que deve emergir, é que deve aflorar. Isso nem sempre terá acontecido. Dr. Jerónimo Graça, outra questão que eu lhe queria colocar. Nem sempre o PSD se identificou com este executivo. Qual é a sua opinião sobre este facto? Sim, não sempre é verdade. Apesar de ter três vereadores, o Sr. Presidente e mais 2 vereadores a tempo inteiro, do PSD. Sim. O que é que tem a dizer a esses 2, portanto, em relação a esses Bem, 2 vereadores? Em relação aos vereadores, meus correligionários, portanto, também militantes do PSD, eu penso que a pergunta devia, com mais propriedade, ser dirigida a cada um. Porque é extremamente desagradável, não é? Eu desempenhar aqui o papel de julgador. Acho que esse papel de julgador deve ser desempenhado pela comunidade, portanto, os munícipes é que devem realmente fazer a sua apreciação e dizer o que é que pensam desses vereadores. Então eu vou colocar-lhe outra questão. Portanto, os presidentes de câmaras é que têm autoridade para dar ou retirar pelouros. Exato. Aliás, é do conhecimento público que os 2 vereadores em causa não foram 2 bons vereadores a tempo inteiro. Porquê é que o Sr. Presidente nunca lhes tirou o pelouro? Bem, quem dá alguma coisa, quem retira alguma coisa. Quando se retiram pelouros, não pode haver uma concentração de pelouros na mão do Presidente. É impossível, é humanamente impossível, que o Presidente não pode dominar todas as situações. Portanto, tem que delegar tarefas. Necessariamente tem que delegar tarefas. E, portanto, delega tarefas para que realmente haja uma distribuição de serviços e haja, portanto, uma descentralização. Quem fala livre com uma Câmara não é apenas o Presidente. Necessariamente tem que haver descentralização, portanto, tem que haver delegação de poderes. Quando nos apercebemos que um vereador não cumpre como se esperava, claro que, em uma atitude simplista, disse assim, depois retire-lhe os pelouros. E depois se pergunta, e a quem os dá? Fica com eles concentrados? E por que não a oposição? E a chamada oposição tinha pelouros, também tinha. Mas bem vê, agora sejamos realistas, em termos políticos, entende-se que será correto que se retirem pelouros aos elementos do mesmo partido, portanto, da facção dominante, digamos, na Câmara, e se vai dar à chamada oposição. Não quer dizer com isto que eu não concordo, e tanto assim aconteceu, que se confira aos elementos da oposição que não se lhe confiram tarefas. Com certeza que sim. Mas retirar a maioria dos pelouros a elementos do partido, isto até tem implicações políticas. Sim, então o Sr. Presidente, portanto... Isto tem implicações não apenas políticas, mas enfim, até de outra ordem, não é? Parece que, logicamente, não se aceita muito bem. E também a concentração de poderes na mão do Presidente é impossível, porque ele não é capaz de dar conta do recado, como se costuma dizer. É humanamente impossível. Pois, neste caso teria que haver... Portanto, é uma situação delicada. Outra perspectiva sobre o Executivo, sobre... Eu penso que cada um dos elementos do Executivo, independentemente da área política que pertençam, tem que estar compenetrados que, após o ato eleitoral, assumiram uma responsabilidade muito grande perante os munícipes.
Portanto, se assumir uma grande responsabilidade, devem, no exercício da sua tarefa, atuar com empenhamento, portanto, com dedicação e com ponderação, com muito bom senso. Isso é uma obrigação. É uma obrigação que um membro do Executivo deve furtar-se. Não tem o direito de se furtar a ela. Isso é que eu acho que é fundamental. Dr. Jerónimo Graça, qual foi o seu objetivo quando, a meio do mandato, fez uma redistribuição de pelouros? Porque entendi que realmente havia uma determinada concentração que não estava correta. E, portanto, entendi que era mais correto, não é, fazer uma redistribuição para obter mais um equilíbrio mais perfeito e para obter um rendimento maior. E conseguiu? De algum modo. Não consegui inteiramente os meus intentos, mas essa é a tal pergunta que eu gostaria que fizesse a alguém. Porque é que eu não consegui os meus intentos? E a quem? Eu não tenho problemas de consciência. A minha consciência não me acusa de não me ter esforçado, dar o meu contributo, por toda a minha experiência. Vale a pena estar com falsas modestas, que eu julgo que há alguma, que são bastantes anos destas práticas, portanto, da administração pública, a vários níveis, e, por consequência, empenhei-me o máximo e não poupei a trabalhos, a canseiras, até quase a exaustão. A consciência não me acusa disso. Agora, que cada um que realmente responda e que diga de sua justiça se acha, num exame de consciência, que se deu efetivamente o contributo que devia dar ou que podia dar, ou se não deu. Mas em relação à sua equipa... É extremamente antipático ser juiz nestas coisas, não é? E penso, claro, também sem rebuço, penso que a minha própria equipa também podia ter dado um contributo mais válido, de ter um empenhamento maior. Penso, isto é o que eu penso. Mas também isto tudo é muito subjetivo, porque certamente cada um dos elementos da equipa, interrogado, é capaz de dizer, não, eu na minha ótica, na minha perspectiva, dei o contributo que devia dar. Embora a minha ótica seja diferente, não é? Tudo isto é bastante subjetivo. Ora bem, vamos fazer uma pequena pausa, são 22 horas e 20 minutos e voltamos já de seguida. Tomar Plaque Comércio e Indústria de Madeiras Limitada. Armazenistas de aglomerados de madeira, folheados, contraplacados, madeira de pinho para carpintaria, pinho do minho para mobiliário, portas, parquetes, colas, fórmicas, orlas e perfis. Tomar Plaque, com sede em Tomar, na Avenida Cândido Madureira, 20, terceiro andar, e armazém na Venda da Gaita, Casal dos Carrões, número 12, com os telefones 316-521, 316-531. Tomar Plaque. O seu fornecedor de madeiras, derivados e afins. Entregas rápidas aos melhores preços. Retomando a entrevista ao Dr. Jerónimo Graça, atual Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Dr. Jerónimo Graça, verifica-se que, passados 10 anos, a esquerda recupera a maioria. Isto é, houve uma fase de 10 anos em que se verificou uma maioria de direita e agora é a esquerda que tem a maioria aqui no Conselho de Tomar. Como é que analisa este facto político? Bem, essa classificação, evidentemente, de direita e de esquerda, é uma classificação muito pessoal. Eu penso é que, portanto, os socialistas, ou o socialismo, se quisermos, teve uma certa predominância, que foi nítida, que foi evidente após o 25 de Abril. Depois houve uma viragem e houve a predominância, portanto, da AD. E, ultimamente, portanto, em termos de eleições autárquicas, evidenciou-se o PSD. O PSD, portanto, tem tido um certo desgaste. Basta saber que no governo que o governo é PSD, tem a maioria, não é? E, naturalmente, esse desgaste reflete sempre. Há sempre um anseio do cidadão em algo de novo. É uma realidade. É uma realidade. Pensa que algo de novo que traz-lhe
mais satisfação dos seus anseios, das suas aspirações e, por consequência, vai buscar esse algo e tenta que realmente, através dessa busca que faz, dessa mudança, que os seus anseios, as suas aspirações sejam satisfeitas também. Isso também tem um bocado de influência. Então não tem necessariamente também influência pois, as pessoas, enfim, que se apresentam ao eleitorado. Então, em matéria de autárquicos tem com certeza influência. O partido em si é da conjugação dos dois fatores. Partido em si, propriamente, e pessoas. A constituição das listas candidatas aos lugares. Portanto, na sua opinião, verifica-se ou confirma-se esta tal alternância de poder? Sim, e a alternância no país, digamos, joga entre... Será assim, não sei. Tudo indica que será assim por muito tempo entre, portanto, o Partido Socialista e o Partido PSD. Tudo aponta nesse sentido, pelo menos durante um certo tempo. Dá-me a impressão que sim. Não é provável que outro partido que se assuma com uma certa projeção de modo a tirar, digamos, ou então a ombrear, digamos assim, com estes dois partidos. É a ideia que eu tenho. Entretanto, eu sugeria que deixássemos estas questões mais partidárias e que fôssemos mais falar de questões que têm a ver diretamente com os problemas da Câmara. Para já, acha que foi positivo? Acha que é positivo o seu balanço como Presidente da Câmara? Foi positivo? Eu penso que sim, sabe, contrariamente ao que alguém afirma, que se fez algo de positivo. Naturalmente que nunca se faz aquilo que se pretende, porque uma gestão municipal está condicionada por muitos fatores. Fatores de natureza humana, fatores de natureza material. E penso que a maioria das pessoas desconhece os meandros que existem numa Câmara Municipal, da complexidade e da diversidade de problemas. E pensa que tudo se resolve com uma simples decisão, com um simples espaço, uma simples liberação. Mas há fatores que condicionam, mas de que maneira, a ação do Executivo, que não lhes permite dar resposta pronta a todos os problemas que surgem. Há condicionalismos, mas grandes, muito grandes mesmo. Apesar de dizer que foi positivo, que afinal o Conselho ganhou com estes 4 anos pela sua presidência, há uma dívida que ultrapassa os 400 contos. O que é que acha? Não há uma dívida que ultrapassa os 400 contos, nem se chega aos 400 mil, perdão. Nem chegará, possivelmente, aos 300. Mas também quando este Executivo entrou em funções, havia uma dívida de cerca de 100 mil. Mas eu creio que não há, porque a administração pública é uma série de dados. Uma série de dados contínuos, que não param. Não há uma compartimentação de estanque. Portanto, há a manutenção dos serviços, que é uma realidade. São as chamadas despesas correntes. E há obras que estão em curso. E vão sucessivamente contraindo encargos. E também isso resulta um bocado em parte, de fundos comunitários com que nós contámos para enfrentar empreitadas que lançámos e que não foram recebidos, que não fomos contemplados. Mas porquê? Isso é difícil de responder. Por exemplo, concretamente em relação a 1989, a Câmara candidatou-se para várias áreas, não é, da sua atividade, e até hoje ainda não se sabe verdadeiramente qual é o resultado. Mas porque esses projetos foram aprovados? E pensou-se que éramos contemplados. E não fomos. De resto, há outro problema que se põe, põe-se com uma certa premência, põe-se constantemente, que é o facto de haver projetos que são estimados num determinado montante. E depois, na execução, esse montante é largamente excedido por imprecisão dos projetos. Isso também por exemplo, vou citar um caso concreto. Suponhamos, um caso à sorte. Estou-me a lembrar daquela estrada de Porto Cavaleiros para a 526, para além da Ribeira, que foi orçamentada foi lançada, portanto, prevendo-se um custo de cerca de 50 mil contos. Depois, precisamente por imprecisão do projeto, não é? O que é que acontece na prática? Vai ter um agravamento de custos da ordem dos 100%. Mas porquê? Isso é difícil de se perceber porquê? Já porque eu expliquei, porque o projeto não era suficientemente minucioso. Mas a explicação não estará no empolamento de orçamentos?
Não é porque, portanto, previa-se um custo. O orçamento era de um determinado teor, cerca de 50 mil contos, quando foi lançada. E agora verifica-se que, porque o orçamento ou o projeto não previa certas situações que ocorreram, e então acontece que esse custo foi extremamente agravado. E essa estrada, por exemplo, é um dos casos flagrantes que é capaz de levar a um encarecimento que vai com um agravamento, um empolamento de custos que deve atingir 80%, perto de 100%. Mas pelos vistos, portanto... Bem, os trabalhos a mais, note-se, os chamados trabalhos a mais sempre se viram e sempre existiram. Mas há agravamentos de custos que resultam principalmente, como digo, de imprecisão de projetos. E depois a Câmara celebra contratos com o empreiteiro, naturalmente tem que os cumprir. As situações de trabalho vão aflorando constantemente, não é verdade? E, por consequência, eu tenho aqui, por exemplo, essa estrada que estou a falar, que é precisamente havia ligação entre Porto de Cavaleiros e a Estrada Municipal 526, que foi lançada por 50.847 contos. E, neste momento, já tem um agravamento de 37 mil contos. Ora, isso provoca logo um desequilíbrio no orçamento, não é? É infalível. É totalmente infalível. Portanto, mesmo, por exemplo, em matéria de despesas correntes, posso dizer que nós, por exemplo, adquirimos equipamento de mais de 17 unidades, entre transportes e equipamento mecânico, portanto, máquinas. Isso deu um agravamento de custos em combustíveis, com a subida dos combustíveis e com o aumento de consumo, deu-nos um desequilíbrio logo de 12 mil contos. Mas, Sr. Presidente, verifica-se que esta laje de Santiria, com trabalhos a mais, agora parece que a biblioteca portanto, a futura biblioteca que está projetada para a Junta de Gualdimpais, também se prevê problemas desse género de agravamentos de preço, de trabalhos. Passagem superior de Paialvo. É a passagem superior de Paialvo. Não haverá uma má gestão? Não, isto não é gestão, são custos, são inevitáveis. O dinheiro não foi desviado. Sim, não, mas... O dinheiro não foi desviado. Mas uma má previsão. Isso é o orçamento. O orçamento é elaborado por um gabinete técnico. O orçamento é elaborado por um gabinete e que prevê que o custo de uma obra seja X. Se depois vai-se ver, na prática, verifica-se que o custo é X mais 2 ou mais 3 ou mais 4, não tem nada a ver com a gestão. Mas, Sr. Presidente, no início do ano são aprovados os planos de orçamento, os planos prevêem certas obras, como foi o caso das freguesias, estavam previstas determinadas obras nas freguesias e essas obras não se concretizaram devido à falta de verba. Como é que se explica esta situação? Dessas obras, aconteceu isto. Era um concurso, portanto, limitado e verificou-se, ao abrir as propostas, que havia empolamentos, agravamento de custos, que variavam entre 20% e 224%. Que era impossível. Veja a variação. A variação, portanto, de encargos era, portanto, vinham os preços inflacionados de tal maneira e a variação, portanto, era entre 20% e 224%. Isso é impossível. É completamente impossível suportar situações dessa natureza. Encara com naturalidade esta dívida de 400 mil contos, aproximadamente? Não tem 400 mil contos, nem terá 300 mil. Quanto eu julgo saber, a dívida, portanto, em relação ao executivo anterior, deve ser um agravamento de mais de 100 mil contos. Mas eu penso que quanto são as obras? Porque não preocupa este montante? A administração pública, naturalmente, que é uma pessoa de bem, quer seja a nível da autarquia, quer seja a nível de Estado, e paga. Esta dívida é controlável? As obras estão a correr e têm necessariamente que ser pagas. E estão a ser pagas, evidentemente que sim. Agora, o que as receitas estão é aquém das necessidades. E, como digo, em relação aos fundos comunitários, a Câmara não recebeu os fundos comunitários que pensava. Aliás, não recebeu nenhuma Câmara. Aliás, muitas câmaras se queixam disso. Eu não vou citar nomes, mas não vou citar nomes, não interessa. Não me compete estar a invadir a área de qualquer Câmara, mas estou-me a lembrar de uma Câmara que, contando com os fundos comunitários, lançou empreitadas, lançou obras.
E agora, claro, entretanto, as situações de trabalho vão aparecendo, o chamado autos de medição, e é preciso liquidar. E chegou à conclusão que lhe faltam, portanto, 250 mil contos. Mas, Sr. Presidente, nunca perguntou ao Poder Central por que razão esses fundos comunitários não chegam? Bem, eu já perguntei ao Poder Central e nós fazemos reuniões constantes, quer a nível da Associação dos Municípios do Médio Tejo, e fazem todos os municípios, quer a nível da CCR em Lisboa. Temos interrogado imensas vezes a CCE porque é que o FEDER funciona assim ou funciona assim, fomos contemplados ou fomos com o que é que podemos contar. E a resposta não vem. A resposta é frequentemente, para não dizer sistematicamente, é evasiva. E claro, perante isto... Bem, vê, nós, das duas uma, ou lançamos obras, fazemos um plano de atividades, não é? Contando com receitas próprias da Câmara, que são reduzidas, bastante reduzidas, e contando realmente com o apoio dos fundos comunitários. Há quem diga que... Se os fundos comunitários não vêm, evidentemente, não são atribuídos, evidentemente que não se pode concretizar. Há quem diga que os fundos comunitários chegam a vir, só que ficam no Poder Central, portanto, o Poder Também Central... há um pormenor importante. Em relação, portanto, os fundos comunitários, em relação às câmaras, até hoje tem sido o PEDIP e o FEDER, diga-se de passagem. E o PEDAP, portanto, isso em relação aos chamados caminhos rurais. Mas o que acontece é isto. Uma Câmara, quando lança uma obra, e ainda que já esteja comparticipada pelo FEDER, acontece isto. Lança a obra, portanto, entra em execução e começam a aparecer as situações de trabalho, chamada auto-demolição, e é preciso fazer pagamentos. E a Câmara, suponhamos, para facilidade de raciocínio, suponhamos que a obra está orçamentada e o orçamento está correto em 10 mil contos. Se a Câmara não tiver os 10 mil contos, o que é que acontece? A determinada altura não consegue avançar a pagar ao empreiteiro. Porque o FEDER aparece 9 meses depois, quando não é um ano e tal. E então há ali, portanto, um vazio em que coloca as câmaras em situações terrivelmente difíceis. Mas podem contrair empréstimos? Evidentemente que podem. Mas também para que é que servem os estabelecimentos de crédito? É precisamente para isso. Portanto, E não é crime nenhum. Porque, suponhamos, um orçamento do Estado, em qualquer país, tanto quanto eu julgo saberem, é sempre aprovado. E, à partida, tem logo um déficit orçamental de milhares ou de milhões. Evidentemente. Então, as pessoas, por vezes, preocupam-se a chamar dívida de uma Câmara e não se preocupam com a dívida interna e externa do Estado. Isso é uma realidade. Isso é discutido no dia-a-dia. Portanto, não é esse o problema fundamental. É preciso que realmente haja investimento e que se façam obras. Isso é que interessa. É fundamental. Não preocupa a dívida. Portanto, se for uma dívida, digamos, uma dívida que excede a capacidade de solvência, não é o caso. E se isso é necessário, a Câmara não tem praticamente empréstimos de vulto contraídos, só empréstimos insignificantes, digamos assim. Portanto, pode contrair perfeitamente o empréstimo. Em relação a dívidas, há quem diga que esta Câmara, portanto, que teve que desfazer-se de algum património, nomeadamente alguns terrenos, para fazer face às dívidas. Foi verdade? Não tem que se desfazer. Os terrenos são uma das fontes de receita das câmaras. Que têm sido empoladas. Não têm sido empoladas. Aquilo é feito... O ato é praticado com a máxima lisura. Se é vendido em asta pública, as pessoas concorrem, os interessados é que oferecem. Com certeza que é uma das fontes de receitas previstas, porque, efetivamente, as receitas das câmaras, as chamadas receitas próprias, receitas cobradas à boca do cofre, não têm expressão. É a licença do canídeo, é a licença da bicicleta, não sei o que mais. Repare que as câmaras lidam essencialmente com receitas transferidas do Orçamento do Estado. O que, à partida, tira às câmaras toda aquela autonomia administrativa e financeira, que, na prática, é efetivamente mais fictícia do que real. E estamos todos os meses à espera que venha o do décimo. Dá até assim um aspecto de, enfim, quase de uma obra ou de um donativo de caridade. Mas o facto com o qual eu discordo plenamente, e já discordo disto há muitos anos, dessa situação. Às câmaras, autarquias devem ser proporcionados outros meios, outras receitas. E receitas não próprias e receitas mais expressivas. Porque o empolamento de custos é de tal ordem, as variações são tão grandes
num curto espaço de tempo, que é impossível, é incomportável. Por falar também em verbas, acha que as verbas que vão transitar através do FEF, portanto, Fundo de Equilíbrio Financeiro, são suficientes para fazer face ao futuro? Quando foi o FEF está transformado, ou alguém tentou transformá-lo numa panaceia que resolve todos os problemas. Não resolve coisa nenhuma. E digo-lhe mais, até não tem expressão. E, concretamente, em relação a tomar, estamos a falar em tomar e de tomar. Quando foi conhecido o Fundo de Equilíbrio Financeiro para 90, alguém terá afirmado publicamente que agora sim vinha aí um donativo ou um Fundo de Equilíbrio Financeiro muito expressivo. Esse Fundo de Equilíbrio Financeiro, concretamente, portanto, em relação à Câmara de Bar, como dizia, não chegou a 100 mil contos. Não chegou a 100 mil contos. Portanto, em relação ao ano atrasado. Em relação ao ano atrasado. Um aumento inferior a 100 mil contos. E eu vou citar um exemplo, só do rubricas. O aumento de vencimentos deu um encargo para a Câmara, um encargo mensal, arredondamento por defeito, de 4 mil contos. Se multiplicarmos 4 mil contos por 14 meses, temos 56 mil contos. Os chamados transportes escolares dão um encargo anual para a Câmara da ordem dos 60 e tal mil, mas vamos também considerar arredondamento por defeito só 60 mil. 60 mil com 56 mil dá 116 mil. A Câmara vai receber 87 mil mais do que o ano passado, nem sequer faz face às duas rubricas. Como vê, essa panaceia não resolve problema nenhum. Acha que é possível rentabilizar uma Câmara? Uma Câmara, não sei se quer significar rentabilizar como uma entidade vocacionada para fazer poupança, para capitalizar. Não é essa a função da Câmara. Uma Câmara é uma entidade que deve cobrar receitas e investir. Mas para investir tem que ter cobra fundos. Receitas e investe. É essa a função. Uma Câmara não tem que ter a preocupação, se bem que haja câmaras, por motivos que só os próprios podem responder, que têm a preocupação de fazer poupança para pôr a juro. Isso não é a função da Câmara. A função da Câmara é realmente arrecadar receitas e investi-las e, portanto, aplicá-las em atividades, em equipamentos, na realização de infraestruturas de obras que vão beneficiar e melhorar a qualidade de vida dos seus municípios. Essa deve ser a função da Câmara. Como também em relação às câmaras, eu devo dizer que tenho uma opinião muito pessoal em relação a certas atividades. Eu discordo inteiramente que as câmaras desempenhem certas funções. Eu especifico. Por exemplo, eu não concordo que seja que uma Câmara Municipal tenha a incumbência de promover ou ter a seu cargo o abastecimento de água. Isso é uma atividade empresarial. O resto, quanto julgo saber, nos países mais evoluídos, são, portanto, empresas que tratam disso. A recolha, transporte e transformação do lixo deve ser uma atividade empresarial. A distribuição de energia elétrica, isso já acontece, deve ser uma atividade empresarial. E, portanto, o saneamento, ou melhor, os esgotos domésticos, deve ser uma atividade empresarial. Porque há atividades em que a administração pública, a qualquer nível, quer a nível da administração central, regional ou local, não estão vocacionadas para isso. Não estão. E encaminham-se para isso? Eu penso que sim. Tudo deve apontar nesse sentido. Isso, eu acho que essa via ou essa solução é a solução mais correta, é a solução mais eficaz. Vamos fazer aqui uma pausa, um pequeno intervalo. Tomar Plaque Comércio e Indústria de Madeiras Limitada. Armazenistas de aglomerados de madeira, folheados, contraplacados, madeira de pinho para carpintaria, pinho do Minho para mobiliário, portas, parquetes, colas, fórmicas, orlas e perfis. Tomar Plaque com sede em Tomar, na Avenida Cândido Madureira, 20, terceiro andar, e armazém na Venda da Gaita, Casal dos Carrões, número 12, com os telefones 316-521, 316-531. Tomar Plaque. O seu fornecedor de madeiras, derivados e afins. Entregas rápidas aos melhores preços. Ora bem, Dr. Jerónimo Graça, se eu lhe pedisse para fazer uma destes 4 anos de mandato, o que é que diria? Bem, eu não sei, eu posso começar por um sector qualquer. Por exemplo, por sector do ensino, suponhamos, não é? Eu posso começar por sector do ensino, e no sector do ensino dir-lhe que algo de positivo se fez. Portanto, em matéria de jardins de infância, foram construídos 4 jardins de infância.
Concretamente, portanto, da Charneca da Pralva, o de Sensolos, portanto, o Jardim de Infância das Cabeças, com a participação também da Junta, e o Jardim de Infância de São Miguel. Em matéria, portanto, de ensino básico, foram levadas a efeito reparações muito grandes, chamadas grandes reparações em várias escolas, onde se gastaram muitos milhares de contos, e foi lançada e está em vias de conclusão, e só não está concluída porque o empreiteiro não cumpriu o prazo, pediu uma prorrogação que efetivamente lhe foi concedida, a nova escola de Carvalho de Figueiredo, que é um empreendimento que custa qualquer coisa como 25 mil contos. Portanto, já não lhe falo nas obras de conservação, visto que nós temos em funcionamento 24 jardins de infância e temos também em funcionamento 61 escolas de ensino primário, onde se gastaram muitos milhares de contos. Mas chega-se à conclusão que essa brigada que anda Há uma brigada permanente não é suficiente, pelos vistos, não é? É porque é difícil, suponhamos, isto é vulgar. A brigada de conservação permanente de edifícios escolares vai a uma determinada escola, não interessa ela, qualquer escola, e coloca novos vidros, coloca novas telhas. Suponhamos, um dia ou dois depois, ou passado meia dúzia de dias, novamente os vidros estão partidos, as telhas estão partidas, as portas estão arrombadas. Também é uma coisa estúpida que não se compreende, mas isso é um problema de educação, um problema de civismo. É frequente arrombar os estabelecimentos de ensino. Para quê? Só para um ato de vandalismo, não se percebe. Mas há escolas em que chove lá dentro, por exemplo. Mas isso chove. Isso, infiltrações de água, é totalmente impossível. Eu moro num prédio que foi construído há 10 anos e tem infiltrações, bem vê. E é um prédio que aparentemente será estanque, não é? Sem infiltrações, não há, porque há uma brigada, efetivamente, permanentemente a prestar assistência. Mas nada é perfeito. Nada é perfeito. Mas claro que isso, evidentemente, não há, creio que em nenhum concelho do país, haverá uma rede de estabelecimentos de ensino onde tudo esteja perfeitamente. E de resto, até mesmo aqui na cidade, há estabelecimentos de ensino do outro grau, como será do ensino secundário, onde há grandes infiltrações. Mas isso já não é da responsabilidade da Câmara. Por enquanto não é, mas parece que a tendência é para isso. Dr. Jerónimo Graça, mas eu há pouco, quando lhe pedia que fizesse uma autocrítica destes 4 anos, eu perguntar-lhe-ia, portanto, o que é que, segundo a sua consciência, poderia ter feito e não fez? Mas no ramo da educação? Não, no global, digamos assim. No ramo, eu penso que com os recursos que nós temos, nós não poderíamos ir mais além. Depois pode equacionar-se que, ou privilegiar mais esta zona, mais aquela, não é? Mais esta área ou mais aquela. Por exemplo, no capítulo de abastecimento de águas, porque penso que é uma infraestrutura fundamental. Porque sem água não há vida animal nem vida vegetal. E isso são as tais obras ingratas, na medida em que não se vêem, estão enterradas. As tais obras que são imperceptíveis, não é? As pessoas passam e não se apercebem delas. Mas nós lançámos, por exemplo, 130 km de condutas. E lançámos 130 km de condutas. E tivemos, portanto, com a preocupação de que... Em todo o Conselho de Tomar? Sim, e com a preocupação de assegurarmos, tanto quanto possível, a água ao domicílio, porque parece-me que é um direito que toda a gente tem. Toda a gente tem esse direito. Mas, Dr. Jerónimo, verifica-se que continua a haver falta de água no verão. Bem, a água do verão é evidente que é uma realidade em certas áreas, mas também se põe a pergunta, porquê é que agora a água sobra? A verdade, um dos fatores, sabemos, há certos consumos, como sejam confeccionar refeições, portanto, higiene de qualquer lar ou de qualquer atividade, portanto, de qualquer outra atividade humana, envolve gastos sensivelmente iguais, embora concordo que no verão haja um consumo maior, não é? Isto é em matéria de higiene. Em matéria de confecções, portanto, de refeições não há. O que há é a água desviada. Para regras, isto é que há, que é uma realidade. Há com certeza que há. Isso há realmente um desvio enorme de águas com esse fim. Porque é que agora realmente
não há falta de água. E também não quer dizer com isto que esteja absolutamente assegurada a cobertura ou o abastecimento de água ao Concelho. Por isso as obras estão a decorrer. Eu cito, por exemplo, concretamente o caso de 2 freguesias que têm sofrido carências, que estou-me a lembrar da freguesia da Aceceira e de Paial. O problema está estudado. Nós temos um protocolo assinado com a EDP com a EPAL. Com a EPAL, muito bem, como disse, que prevê o lançamento de uma conduta que será comum a Tomar e a Torres Novas, que irá reforçar, resolvendo de uma vez por todas, o problema, portanto, da freguesia de Paial e da Aceceira. Mas esse protocolo já foi assinado há 2 anos. Foi assinado concretamente em fevereiro de 88, uma ata, e o segundo protocolo em 21 de julho também de 88. Só que a EPAL, que se lançou na elaboração do respectivo projeto, a determinada altura foi abordada por mais de 5 concelhos, que chegaram à conclusão que só poderiam ter o seu abastecimento assegurado através da EPAL e não de furos como até ali praticavam, e então esse estudo acabou por ser reformulado, penalizando o Concelho de Tomar e o Concelho de Torres Novas. Será também da EPAL que há de ser abastecida a freguesia de São Pedro. O projeto está concluído. Aliás, foi devolvido há dias ao AGAT para retificação, porque se verificou que tinha certas lacunas e, portanto, a empreitada deve ser lançada para o ano para o abastecimento de São Pedro via EPAL. Da EPAL, portanto, virá também uma conduta que há de abastecer a zona industrial, bem por gravidade, felizmente não há bombagem, e já com uma perspectiva de amanhã reforçar a cidade, onde pode chegar também por gravidade. E será a solução, portanto, desta zona do Concelho. Há uma parte do Concelho, que é o chamado Nordeste, que inclui, portanto, várias freguesias, como sejam Lalhas, Além da Ribeira, Casais, Alvilbeira, Junceira e Serra, que se prevê o seu abastecimento com caráter definitivo. Hoje, nessas freguesias, há abastecimentos locais que não resolvem, portanto, não dão uma cobertura total às necessidades, através de uma captação e uma estação também de tratamento, mas cuja incumbência, por acordo estabelecido no mandato anterior entre a Câmara de Freguesias e de Tomar, portanto, essa incumbência, dizia eu, ou queria dizer, pertence à Freguesia de Gesa. Dr. Jerónimo Graça, vai concluir o seu raciocínio depois do sinal horário das 18, vêm as notícias e o sinal horário e os compromissos publicitários, depois voltaremos a falar sobre este assunto. Até já. Às 23h. Compre o seu carro usado na Renault em Tomar. A todos os seus ouvintes e anunciantes, a Rádio Hertz deseja festas felizes. Rádio Hertz. Informação. Muito boa noite. As notícias. A 17ª Exposição Nacional de Columbofilia vai realizar-se em Tomar, nos pavilhões da FAI, de 5 a 7 de janeiro próximo. A comissão organizadora é constituída pela Federação Portuguesa de Columbofilia, Associação de Columbofilia do Distrito de Santarém e Clube Columbófilo Tomarense. Trata-se de uma iniciativa de caráter anual que tem lugar num local diferente em cada ano e que movimenta cerca de 15.000 pessoas, entre juízes, diretores, columbófilos, suas famílias e visitantes. A Câmara Municipal de Tomar e a Região de Turismo dos Templários vão apoiar esta iniciativa. Notícias da região: em Vila do Rei vai ser instalada uma nova indústria agroalimentar. O projeto visa criar gansos destinados à produção de pasta de fígado, prevendo-se ainda que numa segunda fase seja feito o aproveitamento integral dos gansos. Está também prevista a criação de 2 empresas, uma de processamento e outra de criação, que adotarão o nome de Gansos de Rei.
Os 3 primeiros dos 7 comboios especiais para transportar trabalhadores portugueses na Europa chegam a Portugal no dia 23. No dia 24 são esperados em Santa Apolónia e Campanhã 2 comboios e um no dia 25. A Renfe vai utilizar pela primeira vez neste tipo de comboios um sistema de climatização e alguns deles serão providos de bar e restaurante. Lá por fora não, estão abertas na Associação Portugal URSS até 31 de janeiro as inscrições para candidatos a bolsas de estudo na União Soviética. Os candidatos devem ter a idade inferior a 25 anos, haver concluído o 11º ano com aproveitamento e não terem interrompido os estudos há mais de 2 anos. Foram as notícias às 23 horas. Vamos prosseguir com a segunda parte do programa Célio, então até já. Rádio Hertz. Informação. Entrevista, o debate, a informação. Célium. A segunda parte do programa Célium de segunda-feira, 18 de dezembro. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jerónimo Graça, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, agora em final de mandato. 4 anos de mandato é tempo de balanço. É isso que estamos aqui a fazer. Estávamos a falar de saneamento, de abastecimento de água. O Dr. Jerónimo Graça estava a falar concretamente do abastecimento de água à parte nordeste do concelho de Tomar. O que é que se passa? Há ligeiros atrasos neste projeto? O que é que se passa? As condutas foram lançadas, os reservatórios foram construídos, efetivamente, e, portanto, agora o que é necessário? É necessário realmente fazer a captação, a adoção e a estação de tratamento, que, por acordo estabelecido no mandato anterior entre a Câmara de Tomar e de Ferreira de Jézer, é incumbência da Câmara de Ferreira de Jézer. Em tempos, há uns meses, abriu realmente um concurso com esse objetivo. A base de salvo erro, se a memória não me falha, era de 87 mil contos, só que a proposta mais baixa foram 119, portanto, excedendo largamente a base. Bom, não foi feita a adjudicação e então o orçamento foi atualizado e está a decorrer o lançamento do novo concurso. Isso tudo realmente vem atrasar a realização da obra. Nos próximos tempos, no próximo verão, haverá de novo falta de água no concelho de Tomar? Ou digamos que, de alguma forma, esse problema já estará resolvido? Agora, a falta de água, eu penso, há uma questão que também que deve dizer-se, deve ser clarificada, que é o seguinte. Relativamente a uma grande parte do concelho ainda está a ser abastecido pelas nascentes da Mendacha. Este verão, mercê da queda pluviométrica bastante limitada verificada nos 2 últimos anos, as nascentes da Mendacha realmente passaram a debitar uma quantidade muito menor de água. Tanto assim que nos obrigou a pôr em funcionamento mais 1 ou 2 poços que estavam já, portanto, desativados. Portanto, com as chuvas ultimamente caídas, temos a certeza que esse problema não se vai verificar e, portanto, que o débito dessas nascentes não vai sofrer qualquer quebra significativa, o que permitirá, efetivamente, dar uma garantia maior em relação ao próximo verão. Por outro lado, esperamos também que a EPAL acelere realmente a execução de trabalhos que permitam reforçar, como disse há pouco, de uma vez por todas, essas 2 freguesias mais carenciadas. E penso também que 90 será tempo suficiente para que o chamado Nordeste do Concelho possa beneficiar, por consequência da captação a levar a efeito na Albufeira, não é? De maneira a garantir o abastecimento de água destas zonas. Portanto, neste setor, digamos que foi dado um grande passo. Penso que está dado um grande passo em frente e que, portanto, no espaço de um ano a panorâmica será totalmente diferente. Vamos para outro setor, o setor das estradas, por exemplo. Que obras é que foram feitas assim de uma maneira geral? Ora bem, no capítulo das estradas tenho aqui uma relação de estradas novas que
que foram levadas a efeito, portanto, que foram levadas a efeito durante este mandato. Não vai, seria realmente uma relação muito fastidiosa, talvez. Uma relação exaustiva, mas talvez me fosse cingir apenas às principais. Exato. E para dar uma ideia dos seus custos. Eu, por exemplo, dir-lhe o seguinte. Vamos referir à ligação entre rodas, roda grande e roda pequena, em que teve também a intervenção da Junta de Freguesia, em que foram gastos 4.500 contos. A construção do 1095, Carregueira Brasões, passando por Brasões, em que foram gastos 17.320 contos. A ligação João Pretos Freixo, em que foram gastos 8.455 contos. Portanto, eram estradas térreas, não é? Portanto, a construção do 1109, em que foram gastos 8.652 contos. Junto às Algarvias, em que gastámos 6.652 contos. A ligação Serra de Baixo Sabaceiro, ligação ao caminho 1088, foram gastos 6.613 contos. Vou falar, portanto, de outras vias, dentro de Alviobeira, em que se gastaram 2.801 contos. Ou 1090, Longa Passo da Comenda, em que se gastaram 30.624 contos. Nas Olas, a 529, quando se gastaram 570 contos. Nas Olalhas, onde se gastaram 2.211 contos. A Estrada dos Olivais, cuja asfaltagem orçou em 3.670 contos. A ligação à Senhora da Piedade, da Estrada ali, que se gastaram 1.360 contos. Mas, Dr. Jerónimo Graça, em relação às estradas que não são da competência da Câmara, mas sim da Junta Autónoma de Estradas, verifica-se que também há muitas estradas degradadas. Sim, essa é a panorâmica nacional, mas isso já não nos diz respeito. Mas a Câmara deve pressionar a Junta Autónoma para... E tem pressionado vezes sem conto. Quer a nível distrital, com deslocações a Santarém, quer através de telefonemas, quer através de ofícios. Isso tem sido feito imensas vezes, como tem sido feito imensas vezes o contacto com a Junta Autónoma de Estados, com a presidência da Junta. E até ultimamente com mais insistência por causa dos celebermos e itinerários complementares. Mais concretamente o chamado IC3, que é, portanto, uma alternativa à 110, e o IC9, que é uma alternativa à 113. Infelizmente, as perspectivas não são muito animadoras, porque não posso dessa programação, nós chegamos à conclusão que nos próximos 2 anos, a menos que haja uma reprogramação e que a situação se altere, não se vê perspectivas de esses caminhos ou as necessidades complementares serem executados, já que nessa programação não há dotação inscrita. Portanto, nos próximos 2 anos não vai arrancar qualquer obra que tenha a ver com itinerários complementares. A menos, evidentemente, que haja uma reprogramação. Eu tive o cuidado, quando me apercebi da situação, pedi uma audiência, desloquei-me a Lisboa, tive contacto direto com o Secretário de Estado das Comunicações e expus-lhe a nossa preocupação, porque Tomar estava realmente congestionado pelo trânsito, designadamente por chamado longo curso, que provoca problemas dentro da cidade, e que se houvesse realmente essas vias rápidas, portanto, passaria, digamos, na periferia, e foi-me dito, pois com certeza que sim, percebemos essa preocupação, só que não dispomos de meios financeiros para lhe fazer face. Daí essa rubrica não terem sido dotadas. Aguardamos, foi-me dito, já lá vão uns meses, aguardamos que o Plano de Desenvolvimento Regional, nessa altura entregue em Bruxelas, nos proporciona os meios de maneira a satisfazermos realmente, a darmos execução a essas obras e a muitas outras. Depois disso, desloquei-me várias vezes à presidência da Junta Autónoma de Estradas, onde pus também o problema. E o Sr. Presidente da Junta disse-me que a Junta era um órgão executivo, trabalhava com os meios que o Ministério lhe punha ao seu dispor. E, por consequência, não dispunha de meios que assegurassem a execução dessas obras. Enfim, tínhamos que aguardar. De maneira que daí eu poder concluir, penso eu sei lá me engano,
mas parece que vou concluir e não vou ser desmentido, que o Plano Rodoviário Nacional, aprovado em setembro de 1985, não será facilmente cumprido dentro dos prazos inicialmente estabelecidos. Dr. Jerónimo Graça, falou aí em várias deslocações que fez a Lisboa. Há quem diga que um presidente tem que se deslocar muita vez a Lisboa, portanto é quase, a sua vida é quase em Lisboa. Acha que é verdade? É verdade, é verdade. É necessário haver deslocações contínuas para acompanharmos certos problemas que não dependem exclusivamente de uma decisão da Câmara, mas estão condicionados a pareceres, orientações, a decisões da Administração Central. Isso obriga-nos a constantes deslocações. E, por vezes, nem sempre somos bem-sucedidos, porque não encontramos a entidade, embora tenhamos sempre a preocupação de, com antecedência, marcar horas, etc., mas nem sempre as nossas deslocações são virtuosas. E é uma sensação extremamente desagradável ir a Lisboa ou a qualquer outra parte para tratar de um problema do Conselho e vir de lá, como eu costumo dizer. Eu não gosto de regressar à minha terra de mãos vazias, mas isso aconteceu muitas vezes. E posso citar vários, por exemplo, esses casos que eu estou a falar da rede viária, em relação aos atividades complementares, em relação, por exemplo, ao tão falado Centro de Formação Profissional, desloquei-me a Lisboa, ver-se sem encontro. Até aconteceu, como toda a gente sabe, que se afirmou o que é hoje, que é amanhã, isto já se arrasta, o problema arrasta-se há vários anos, e o Centro de Formação Profissional, porque foi adjudicado a um empreiteiro que não dispunha de condições para executar, porque foi chamado o segundo concorrente, mas que depois também, por qualquer circunstância, também não podia executar, porque depois se entendeu que o projeto estava desatualizado, que era preciso atualizá-lo e reformulá-lo. É o caso também da repartição de finanças. Eu era só a repartição de finanças, portanto, o chamado Palácio Alba Lázaro, não exagerarei se disser que me desloquei à Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, quando contatei, sempre com o Diretor-Geral, que foi muito simpático, que me recebeu imensas vezes, só que não me arranjou solução para o problema. Primeiro, naquele edifício, onde o edifício vai ser construído, preconizava-se a instalação da delegação escolar, da Polícia Judiciária, da repartição de finanças, do Conservatório. A impressão que havia lá tudo. E depois só cabia a repartição de finanças. E depois, inexplicavelmente, funcionaram lá duas repartições de finanças. Ninguém chegou a perceber porquê. Se era um problema de centralização, lógico que seria que houvesse uma, suponhamos, na margem direita do rio, outra na margem esquerda, para servir melhor os contribuintes. Mas não. Depois, quando tudo indicava que ia ser adjudicado, eu tive o processo na mão, foi-me dado a ler e o parecer emitido pelos técnicos sobre as propostas recebidas, e tudo apontava que a adjudicação ia fazer-se a uma empresa, a Hagen, que, como sabe, apareceu em Tomar, deviu-se à Câmara e pretendeu instalar o estaleiro, e como se chegou a montar o estaleiro, depois a adjudicação não se verificou. Sr. Presidente, já que falou... E, enfim, depois disse, pronto, daqui por meses, agora depois descobri ultimamente que o espaço, o primeiro piso, portanto, o resto são, que seria absorvido praticamente pela tesouraria. Depois, nova reformulação do projeto. Isto já se arrasta há 10 anos. Eu, sinceramente, já não sei quem é que é de acreditar. Sr. Presidente, falou em processo e agora ocorreu uma questão que foi muito falado na imprensa regional, que foi a questão do processo do hospital. Eu gostaria que explicasse, afinal, que, aliás, a imprensa disse na altura que o Sr. Presidente tinha ido a Lisboa e que tinha desaparecido o processo. Afinal, havia processo, não há processo, desapareceu o processo. O que é que o Sr. Presidente disse, afinal? Bem, eu penso que não pode desaparecer algo que não tem forma física. Portanto, não existe, não existia. A única coisa que se pode desbater ou desaparecer por esquecimento é uma ideia. Isso é que pode acontecer. Agora, algo que não tem forma física não se pode perder. Quer dizer que quando foi a Lisboa já se tinham esquecido dessa ideia do hospital? Não, a ideia não está esquecida. Agora, o que se disse, salvo ver, é que o ex-secretário de Estado, Costa Freire, quando pediu a exoneração, que levou o processo do Hospital de Tomar. Não podia ter levado, se ele não existia, se ainda hoje não há um traço. E o Hospital de Tomar será uma realidade, com certeza cá de ser, com certeza.
Mas não deve, penso eu, não quero estar com pessimismo, mas também não vou enverdar para o campo do otimismo, mas não será uma realidade, quanto a mim, antes de 5, 6 anos. Em relação à aquisição do terreno, parece que a Câmara não se importa de completar o meu raciocínio. Porque, efetivamente, o encaminhamento do processo, a tramitação será neste sentido. O Estado define, o Ministério da Saúde definirá que espécie de hospital pretende ou que necessita para tomar. Em matéria de instalações de enfermarias, de gabinetes, de banco, de instalações administrativas, etc. Pretende um hospital desta natureza. Dará, naturalmente, os tópicos, digamos assim. E abrirá concurso público. E o concurso público é um concurso público com estas características de concessão-construção. O que é que isto significa? Significa que a empresa a quem for adjudicada, a empreitada, portanto, é que elabora o projeto e constrói o edifício. Por consequência, o projeto não será elaborado dentro do Ministério da Saúde nem qualquer outro Ministério. É a própria entidade a quem for adjudicado, o próprio concorrente a quem for adjudicado ganhar o concurso, é que concebe, é que elabora o projeto. É que, portanto, faz um estudo de gabinete. E depois pegará no projeto e transplantou e implanta o edifício. É a chamada concessão-construção. Como foi o caso do Matadouro. Exatamente. Situação perfeitamente chave na mão. Exatamente, como portanto, chave na mão. Concessão-construção, chave na mão. Pronto. Depois virá o equipamento, depois virá a colocação de pessoal, etc, etc, e todos esses pormenores. E, portanto, se analisarmos o que se passou com o Hospital de Abrantes e com o Hospital de Santarém, tudo nos leva a crer, essa é a minha opinião, e é a opinião de técnicos do ramo, portanto, de médicos, com experiência destas coisas, que antes de 5, 6 anos, tomar, não terá um novo hospital. Em relação ao terreno, parece que há novos dados. O engenheiro Alvelo escreveu uma carta dirigida à Câmara Municipal de Tomar. O problema do terreno é um problema que se arrasta há muitos anos, não é? Se arrasta há muitos anos, eu tenho até aqui um dossiê sobre isso. Isto tem anos e anos, não é? Estes contactos foram estabelecidos há muitos anos já. O engenheiro Alvelo aponta ou remete para um pedido de loteamento que ele pediu à Câmara aqui há um certo número de anos, na Câmara, portanto, na Câmara anterior, e que englobava uma área muito grande. A área muito grande, que deve-se dizer à partida, não era suscetível de obter a aprovação pela Direção-Geral pela DGOT, Direção-Geral do Ordenamento do Território, não é? Nessa altura, a Direção-Geral do Planeamento Urbanístico, não é? E, portanto, esse loteamento não foi aprovado. Ele quer significar que, através dos terrenos de cedência, se lhe fosse aprovado esse loteamento, que poderia ser lá construído o hospital. Bem, a verdade é que isto já em 1985, tem aqui, portanto, o Ministério da Saúde dizendo que a autarquia encontrou 2 terrenos para o hospital. Um deles em frente ao quartel, reúne boas condições. Já concordavam. Isto em 85. Bem, está aqui. Ministério da Saúde, o Gabinete do Ministro. Não é? Do seu ponto de vista, qual será a melhor maneira de adquirir o terreno? Eu penso que a Câmara provocou várias reuniões, portanto, com o proprietário dos terrenos daqui das Abessadas, e essas reuniões não foram concluentes na medida em que isto não é fazer acusações, mas não é fácil o diálogo. Não é. O diálogo é extremamente difícil e portanto, não se chegou a uma conclusão. Mas eu penso que o terreno não tem nada de especial, é fácil, sabe? Portanto, eu ponto-lhe um caso em que a solução foi extremamente fácil, porque foram pessoas muito flexíveis, realmente muito compreensíveis, que é o caso concreto da Quinta do Contador, em que o Dr. Oliveira Batista e a irmã, portanto, chegou-se a um acordo, sim senhor, para se implantar as novas instalações da Escola Superior de Tecnologia, são necessários 10 hectares, portanto, mandou avaliar, disse, quero tanto, chegar a um acordo, o Estado comprou, e o primeiro bloco está construído. Isso pode-se processar perfeitamente. Em relação à Quinta das Abessadas é fácil. Porque o engenheiro Alvelo terá dito que não vou apresentar uma proposta. Eu penso que é o dono do proprietário do terreno é que deve dizer quanto é que pretende.
Eu pretendo para essa área X ou pretendo X por metro quadrado. Mas a Câmara... Há uma concordância, no máximo há uma concordância. É muito fácil de resolver, é desencadear um processo de expropriação. Deve ser feito pela Câmara ou pelo Estado? Eu penso que é pelo Estado, porque isto em matéria de administração pública há competências. E não é competência de uma Câmara construir um hospital. Primeiro porque a lei não define essa competência, não atribui às câmaras há 5 meses, começa por aí. E porque uma Câmara não tem capacidade para fazer, capacidade financeira. Um empreendimento daquela natureza vai custar 4, 5 milhões de contos. Então como é que uma Câmara pode construir um hospital? Não pode. Isso é impossível. Não sejamos, vá lá, não empreguemos, portanto, não estejamos a sonhar ou não vamos cair no campo das utopias. As pessoas têm que compreender que há competências distribuídas por vários graus da administração pública. E não é competência de uma Câmara, nem tem recursos para o fazer, construir um hospital. Acompanhar de perto o processo, dar toda a sua ajuda, quer de natureza técnica, através dos seus serviços próprios e até contactos, enfim, com entidades a vários níveis, para que o processo seja acelerado, com certeza que sim, perfeitamente de acordo. Agora, não é competência de uma Câmara realmente construir um hospital e portanto, arcar com essa responsabilidade. Como disse, não tem meios, não tem recursos para levar a efeito. Sr. Presidente, como sabe, por vezes a imprensa especulou alguns problemas que não corriam da melhor forma na Câmara, às vezes por falta de informação da própria Câmara, como neste caso a questão até do processo do hospital, que se chegou a dizer que não havia processo, que tinha desaparecido quando afinal não havia processo. Não existia processo. Não acha que a Câmara tem também teve uma certa responsabilidade de uma falta de informação aos órgãos de comunicação social? Bem, eu penso que os órgãos da comunicação têm uma função muito importante. Por vezes essa informação pode não se dar com a frequência que será desejada ou que se entenda que é correta ou que é necessária. Mas isso também está um bocadinho nos órgãos da comunicação social também procurarem para colher esses dados. Nunca sentiu necessidade de criar um gabinete de imprensa? Bem, criar um gabinete de imprensa, sabe? Eu acho que é útil, mas é uma figura muito pomposa, sabe? Para uma Câmara como a nossa, um gabinete de imprensa que isso representa o que eu penso é que deve haver numa Câmara a nível de Tomar, com a dimensão de Tomar, realmente um sector que devidamente preparado, e até pode ser uma pessoa, até podia ser um vereador, suponhamos. Sim, uma pessoa responsável que realmente colegisse os dados, não é? Que os trabalhasse e que os atirasse para o ar, digamos, ou que os entregasse à comunicação social. Isso também implica uma certa responsabilidade, porque uma das coisas que eu me apercebi por vezes era chegavam ao exterior dados ou elementos deturpados, o que é mau. Também atirar para o ar, para o éter, neste caso, elementos deturpados, não é uma função, não é realmente fornecer ao grande público uma informação correta. E a informação incorreta não tem interesse. E por vezes há esse receio. Isto depende realmente da possibilidade de ter alguém que trabalhe esses dados corretamente, porque esse gabinete de imprensa, portanto, o public relation, não é? Também, acho que é um elemento útil. Só que essa pessoa deve ter uma determinada preparação e deve ser realmente muito cuidadosa em trabalhar os dados para que a opinião pública seja devidamente formada. Dr. Jerónimo Graça, são 23 horas e 30 minutos, mais um intervalo. Voltamos já.
Parte final deste programa Célium, com a entrevista ao Dr. Jerónimo Graça, atual Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Dr. Jerónimo Graça, outro tema que nós tínhamos aqui agendado para falar tem a ver com o saneamento básico no concelho. Em relação à estação de tratamento de águas residuais da cidade, qual é neste momento o ponto da situação? Bem, o processo está praticamente concluído. Faltam-nos os elementos que a DRENA, que foi a entidade que o elaborou, nos prometeu fornecer há uns meses e não cumpriu. Esta etapa tem uma história, de algum modo, recambulesca, na medida em que o processo foi desencadeado em 1983-84, mas um pormenor importante: o terreno escolhido, concretamente aqui de Cardais, estava abrangido por uma reserva agrícola. Portanto, o terreno protegido. E era preciso levantar essa reserva agrícola. E foi este executivo que levantou a reserva agrícola. Foi. Portanto... Um processo que se arrastou durante longo tempo. Levantou-se a reserva agrícola, isto foi levantado já em 86, foi levantado. Portanto, foi o Centro Nacional de Reordenamento e Ordenamento Agrário, mais conhecido pelo CNEROA, que levantou a reserva agrícola, portanto, que nos permitia, digamos, entrar na vossa administrativa do terreno. O terreno foi avaliado por perito da Câmara, que atribuiu um determinado valor, com o qual o proprietário não concordou. Tentámos chegar a um consenso, não foi possível. Deu-se até uma cena desagradável, em que a má educação perdurou nessa reunião, na última reunião que levámos a cabo na Câmara, e tivemos que recorrer à chamada expropriação por utilidade pública. Organizámos o respectivo processo, mandámos para Lisboa, decorrido um certo tempo, tentámos saber o que é que se passava com o processo. A informação foi que o processo tinha extraviado. Organizámos novamente o processo, foi para Lisboa, tentámos saber decorrido um certo tempo qual a tramitação, em que fase é que estava, tinha-se extraviado também. Organizámos terceiro processo, isto é verdade, isto não estou a contar nenhuma anedota, o terceiro exemplar do processo extraviou-se também. 3 processos extraviados. Exatamente. E depois apareceu o segundo. E depois lá conseguimos deslocamento de Lisboa, ver se se encontra onde é que está, aqui chegou. E daqui onde é que está, ninguém sabe. Até que apanhei a pista e consegui que ele chegasse à entidade e que realmente fosse despachado pelo respectivo ministro e que fosse publicado no Diário da República. E neste momento, a portanto... cerca de um mês o Tribunal pronunciou-se e arbitrou um valor. Nós tínhamos previsto 2.345 contos e o Tribunal arbitrou, portanto, 10.819. É quanto a Câmara tem que pagar para aquela... Bastante superior ao preço inicialmente previsto. É a situação. Portanto, logo que tínhamos na mão os elementos em falta para o processo, está lançada a empreitada, portanto, é uma obra cuja estimativa de custo orça os 72.500 contos. A partir desta está data... comparticipada por FEDER em 36.226 contos, portanto está comparticipada. Esperemos que o dinheiro chegue cá. Está tudo preparado para lançamento da empreitada. Portanto, a estação de tratamento de esgotos aos águas residuais. A partir desse momento, os esgotos da cidade passam a ser canalizados para essa estação e serão deixarão de poluir diretamente o rio. Exatamente, depois serão lançados no rio, já depois tratados. Eu sei que estão em andamento outras etapas. A da zona industrial também o processo já foi deliberado de lançar a empreitada, custará 34 mil contos, por consequência nós tivemos que adquirir o terreno destinado à construção da ETAR, da zona industrial, comprámos, portanto, herdeiros da Quinta de Bala, custou à Câmara cerca de 5.500 contos, isto foi comprado, portanto, já em 87, e, portanto, está o processo preparado para o lançamento da empreitada. Portanto, as águas residuais, portanto, da zona industrial, passarão para a estação de tratamento e depois serão lançadas na Ribeira da Veselga, sem o perigo de poluição que isso, portanto, representa sem tratamento. A estação de tratamento de Sensolo está concluída, importou em 19.600 contos. Agora é apenas fazer as ligações dos ramais domiciliários e pôr em funcionamento a estação de tratamento de esgotos. Em relação à Ceceira, concluímos os esgotos domésticos, custaram 26 mil contos. Portanto, a estação de tratamento da Ceceira vai ser estudada. É um caso um bocado complicado, porque aquilo tem duas vertentes
e terá que haver 2 estações de tratamento, o que implica um dispêndio invulgar relativamente ao centro urbano que é a Acesseira. De qualquer maneira, o problema está em andamento. Portanto, 4 hectares em andamento, cidade, zona industrial, sem soldos e Acesseira. Sim, e temos, evidentemente, que atempadamente já, portanto, pedimos realmente ao GAT o estudo de várias estações de tratamento em função da população. Entendemos? Isto foi uma deliberação tomada pela Câmara em 6 de abril de 1988 e ordenámos, portanto, por ordem cronológica ou de importância ou em função da população, como disse, vários centros urbanos. Portanto, e ficou assim ordenado, portanto, a linha Ceira, Santa Cita, Carvalho de Figueiredo, Pedreira, Vila Nova, Coito, Cabeças, Carregueiros, Calvírio, Soeda e Venda Nova e Serra. Este foi o ordenamento que nós estabelecemos em função da população. Claro, e, portanto, que o que é que se passa com estes projetos? O gato de Tomar, como acontece com grande parte dos gatos, mas o Tomar, não sei porquê, constantemente o seu poder de execução é diminuído. Chega ao ponto quase que, como técnico, tem um diretor e pouco mais. Mas é que, ora bem, o agrupamento Tomar do Gato, o Gato trabalha para 3 concelhos: Tomar, Paredes e Vila Nova de Orém. Mas é que as 3 câmaras, não, evidentemente, pedem ao Gato a elaboração de vários projetos, quer seja de esgotos, quer de construções, etc., das várias áreas. E o Gato Tomar é incapaz de dar resposta. Não tem efetivos humanos que lhe permitam elaborar atempadamente os projetos. Isto é o que está a acontecer constantemente. Bem, então disse-se, o recurso são gabinetes particulares, com certeza que sim. Só que isso envolve o dispêndio de muitos milhares de contos. E os técnicos da Câmara não estão à altura de elaborarem projetos? Não quer dizer que os técnicos não tenham qualificação, mas para isso, mas a verdade é que o movimento que nós temos de trabalhos não é fácil aos técnicos da Câmara também projetarem. Não é fácil. Isto tem que ter, é preciso disponibilidade de tempo para isso. Porque não se esqueça que na Câmara Tomar, no sector de obras, entram por ano 4 ou 5 mil requerimentos de obras. Dr. Jerónimo Graça, um dos candidatos... Também não era impossível criar um gabinete de projetos. Isto é uma questão de encargo. Só mais esta questão, Dr. Jerónimo. Um dos candidatos referia que era importante e medida prioritária seria arrumar a casa, se fosse eleito Presidente da Câmara. A reorganização dos serviços camarários... Bem, eu penso que arrumar a casa é uma expressão muito vaga. Isso é o que naturalmente nós fazemos no nosso domicílio todos os dias, não é? Mas a Câmara está desarrumada, podemos dizer. Eu não sei qual é só o próprio é que pode dar resposta. Eu não sei o que é arrumar a casa, sabe? Isso é uma expressão muito vaga que nos permite... O novo quadro de pessoal para a Câmara tem um quadro de pessoal suficientemente amplo. Os lugares devem ser preenchidos à medida das necessidades. E para quando a informatização dos serviços camarários? É uma necessidade também. Há dados sobre isso. Há elementos escolhidos com esse objetivo. E penso que é realmente uma solução a encarar a curto prazo. Penso que sim, que deve ser, portanto, deve desenvolver-se faseadamente, inicialmente, o problema de vencimentos, de custos de obras, do aprisionamento, etc., e de outras áreas, não é? Penso que é uma necessidade, evidentemente, só que, portanto, isso não está... Não é um problema que tenha sido debatido na Câmara vezes sem conto, só que o equipamento também é caro e é preciso técnicos para também trabalhar com ele e, portanto, isso só não entrou ainda não foi posto em ação, portanto, essa informatização, por uma dificuldade mais de natureza financeira também. E, portanto, essencialmente por isso. Porque se reconhecer a necessidade da informatização, está reconhecida há muito, com certeza que sim. Sr. Presidente, outro aspecto também que foi muito falado durante a campanha, a necessidade de um plano diretor municipal. Sim, é verdade, é preciso um plano diretor municipal. Já há dados escolhidos sobre isso e tem o plano de atividades para este ano para prever precisamente o lançamento desse concurso, não apenas do plano diretor municipal, o chamado PDM, mas também do plano geral de urbanização.
Porque o plano do diretor municipal é realmente um instrumento que disciplina, portanto, a atividade de um concelho, indica ou prescreve como é que se deve orientar as várias atividades, a sua localização, etc. Não é? Isto é fundamentalmente o seu objetivo. E há o plano de revisão, portanto, que também se impõe, porque está efetivamente desatualizado e, portanto, cada caso ser um caso pontual, pensamos que não está correto. E é realmente uma medida que se impõe. E, como digo, eu tenho aqui dados já sobre isso que posso realmente mostrar, em que se prevê que este ano, ou melhor, concretamente em 90, seja lançado o concurso para o plano diretor municipal. É claro que o plano diretor municipal é um instrumento fundamental em termos de urbanização, em termos de disciplina urbanística. Como sabem, ou julgo que sabem, no país há 305 concelhos e haverá realmente, quando muito, três planos. Houve lá uma meia dúzia de concelhos com plano do diretor municipal aprovado. Não, Sr. Presidente, tenho esta informação de fonte de segurança, só há 3. Acontece também um pormenor curioso, é que agora está para publicação, muito em breve, novas diretrizes que simplificam a elaboração, portanto, um sistema mais expedito, e que se pode realmente, quem a seguir essa orientação, pode realmente beneficiar de apoios financeiros da Administração Central. E isso é importante. E a Câmara vai aproveitar esses apoios? Deverá aproveitar realmente esses apoios para levar avante a elaboração desse estudo. É uma peça fundamental, com certeza que sim, não há dúvida nenhuma a esse respeito. Concordamos inteiramente. Mas já nós temos dados sobre isso, porque há dados escolhidos na Câmara sobre isso. Já, portanto, que podem servir de estudos prévios, digamos assim, de base, por consequência, ao lançamento do plano diretor municipal. Portanto, esses estudos podem realmente arrancar no próximo ano, esse concurso, para que esse plano seja, evidentemente, levado a efeito. Mas eu ia lhe dizer que, muito recentemente, concretamente em 10 de novembro de 89, saiu no Diário da República um despacho conjunto dos Ministérios do Planeamento e da Administração do Território e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, segundo a qual poderá ser concedida uma comparticipação financeira aos municípios que vão mandar proceder à elaboração do PDM, no montante máximo de 50% dos respectivos custos. Portanto, a Câmara deve-se candidatar, efetivamente, a essa comparticipação, que vai reduzir substancialmente os custos do plano diretor. Pelo menos, segundo o Presidente eleito, o Dr. Pedro Marques, afirmou que seria essa a sua intenção, seria uma medida prioritária a elaboração do plano diretor municipal. Se reconhece, aliás, sem esforço, que assim é. Portanto, quer dizer, eu penso que as linhas mestas, eu vi até, enfim, o programa, digamos, de cada um dos concorrentes à Câmara Municipal, e sem pretender realmente minimizar ou realmente pôr em, não direi em xeque, mas considerar como menos válidas as suas afirmações, as suas propósitos, mas devo dizer que todas as matérias que foram debatidas estão perfeitamente equacionadas. As diretrizes, as linhas gerais estão traçadas. E, portanto, quer em matéria de saneamento, quer em matéria de águas, quer em matéria de plano diretor, e até, por exemplo, posso dizer, em relação à recuperação do espaço do Conselho, nós elaborámos um projeto que mandamos para Lisboa, dentro do contato de programa, elaborar com a Comissão Central, para ser comparticipada, visto que a execução das obras da sede do município, na medida em que o edifício, já tem cerca de 300 anos ou mais, foi objeto de grandes transformações interiormente, dando mais funcionalidade aos serviços, mas precisa de uma intervenção bastante profunda, que vai até ao ponto de prever a segurança do edifício e de poder levar uma cobertura nova. Certamente até admite-se portanto, que o edifício tenha que ser reforçado, os seus alicerces.
Sr. Presidente, então poder-se-á dizer que o futuro Presidente da Câmara Municipal de Tomar já encontra meio caminho andado. Tem as linhas bestas traçadas. Os dossiês existem, estão perfeitamente delineados. Portanto, os primeiros passos estão dados? Estão absolutamente dados, aliás, como disse até, eu falei, portanto, concretamente das estações de tratamento de águas residuais, os processos... Está facilitado o trabalho? Absolutamente facilitado. Dr. Jerónimo Graça, se eu lhe pedisse que deixasse aqui uma mensagem para o futuro Presidente da Câmara, Dr. Pedro Marques, o que é que diria? Eu dizeria realmente que a ação a desenvolver na Câmara fosse a todos os títulos frutuosa, que lhe corresse o melhor possível e que conseguisse, no fim do seu mandato, ter dado algo de muito positivo aos munícipes do Concelho de Tomar e que saísse realmente satisfeito com a missão cumprida. Claro que nós somos os internos insatisfeitos. O homem nunca está satisfeito. Mas penso que é esse realmente o meu vaticínio e que tenha um mandato realmente frutuoso e com eixos realmente muito expressivos. Acredita no bom desempenho das funções por parte do Dr. Pedro Marques? Não posso fazer juízo de valor, porque eu não gosto de ser julgador, mas também tenho o direito de ser julgador, como simples munícipe que sou. Mas preferirei aguardar o fim do mandato para depois fazer um balanço. Porque, bem, isto também seria até deselegante da minha parte se dissesse que, pois com certeza, não vai ter um mandato bom, não vai produzir, ou também estar, enfim, com uma mentirola, dizer tenho a certeza que será um mandato invulgar. Não. Isso não, penso que não. E também seria extremamente também deselegante, como disse há pouco, estar já envolvido ou imbuído de um pessimismo que me levasse a afirmar eu não cometeria essa deselegância para ninguém. O seu mandato não será realmente um mandato positivo. Do fim do mandato, se cá estiver, depois posso dar um balanço e dizer com certeza que sim ou com certeza que não. Deste seu mandato, destes 4 anos, qual foi para si o pior e o melhor momento? Nós temos todos os dias momentos desagradáveis. Eu sempre concluo uma tarefa, ainda por insignificante que ela seja, dá-me um prazer imenso, sabe? Por vezes tive horas bastante amargas, quando realmente nós tentamos resolver problemas e não encontramos o apoio, não encontramos a compreensão, portanto, e a ajuda que necessitamos e que até julgamos que nos é devida. Isso aconteceu bastantes vezes, até por parte daquelas entidades que eu penso que tinham a obrigação de me apoiar, porque eu experimentei a sensação de, por vezes, como se costuma dizer em linguagem política, experimentei a sensação, dizia eu, de por vezes me estarem a retirar o tapete. Isso é uma ingratidão, isso não é uma forma correta de proceder. E, por vezes, por parte das pessoas que tinham a obrigação de me dar apoio. De entidades que tinham a obrigação de me dar apoio. Experimentei essa sensação, até, eu não me esqueço também, quando estive mal de saúde, que inclusivamente parece que alguém arbitrou ou teria concluído mal, ou concluiu, ou por ignorância, ou por intenção malévola, não sei, que a minha doença envolvia a perda do mandato. Como se toda a gente pudesse estar doente, menos o Presidente da Câmara, não é? O que é estranho. Esses foram os piores momentos para si? Quando me apercebi, e claro, pois, naturalmente não exteriorizei, mas isso dá sempre um certo sofrimento. Por exemplo, eu sei que amanhã o Sr. Presidente vai ter um momento muito bom, que é a inauguração da estalagem de Santiria. Sim, eu sempre concluo uma tarefa e fico satisfeito. Sem alardes. Me acusam disso, não é? Mas eu penso que é que as obras sejam concluídas e sejam postas à disposição da comunidade. Isso é que é essencial. Sr. Presidente, eu vou-lhe colocar a última questão da minha parte. Se o PST o tivesse apoiado, ter-se-ia recandidatado? Bem, não sei, é difícil, sabe, porque a reação da pessoa
aflora perante um estímulo num determinado momento. Agora, numa situação que é absolutamente irreversível, como é que eu posso dizer como é que reagiria? Só no momento próprio, não é? No momento próprio e perante um estímulo que seria o convite, é que eu teria uma determinada reação. Hoje não sei como é que reagiria, não é? Uma situação irreversível, isso pertence ao passado. Dr. Jerónimo Graça, depois destes 4 anos de atividade como Presidente da Câmara, o que é que vai fazer agora quando passar o testemunho? Então, eu sou aposentado. Os aposentados já deram o seu contributo à sociedade. Eu tenho 40 anos de administração pública e especificamente 16 de autarquias. Acho que realmente que eu também tenho direito a descansar. Não quer dizer que vá descansar, evidentemente. Eu terei uma atividade na vida particular, com certeza. Tenho a minha vida, tenho os meus problemas também, enfim. Tem alguns projetos para concretizar? Tenho meus, tenho. Pode-se adiantar qualquer coisa? Tenho, por exemplo, no campo da urbanização, por exemplo. Estou a trabalhar num projeto do loteamento, por exemplo. Meu, com certeza, evidentemente meu. Estou a trabalhar isso. E vai-se dedicar a isso depois? Por que não? Eu não gosto de parar, sabe? Bebê, até lhe vou contar uma história verídica ali, afinal de contas. Quando o último cargo público que desempenhei foi o governador do Distrito de Barlavento, em Cabo Verde, como sabe, não é? E depois regressei, evidentemente, e depois foi aquela fase, digamos, de reintegração no meio, onde nasci, mas então, como vinha com o vírus inoculado fazer qualquer coisa, imagine, fui para Presidente de uma Comissão de Moradores, fui eleito Presidente de uma Comissão de Moradores, talvez foi uma promoção fantástica, governador do Distrito, Presidente de uma Comissão de Moradores, e instalei localmente, na aldeia, instalei água, que está a funcionar, um abastecimento local. E depois foi a me abordar pelo campo político e, enfim, pela Câmara, vereadora, enfim, Presidente, e assim, portanto, eu não me senti humilhado, sabe? Eu acho que o trabalho dignifica as pessoas, é preciso fazer qualquer coisa. Então, quando é em prol do próximo, tem um sabor muito especial, penso eu. Estamos quase a chegar ao fim. Dr. Jerónimo Graça, não sei se a Isabel quer colocar mais alguma questão. Não. Ora bem, durante estes 4 anos de atividade, um balanço final, valeu a pena? Eu acho que sim, acho que vale sempre a pena. E eu marcho com a consciência tranquila de ter dado todo o meu saber, o meu empenhamento, foi posto desinteressadamente ao serviço da coletividade. Obrigado por ter vindo e felicidades para a sua futura atividade. Obrigado pela oportunidade também que foi dada. Boa noite. Assim termina mais um programa Célium. Aqui entrevistámos hoje, durante 2 horas, o atual Presidente da Câmara Municipal de Tomar, em final de mandato, em tempo de balanço, o Dr. Jerónimo Graça. O apoio técnico foi de João Franco, locução de Isabel Meliciano e José Gaio. Continuação de uma boa noite.